Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live da nossa série sobre detox. E vamos receber aqui, como sempre, o resto da equipe, né? A Alessandra Filippini, grande triatleta, Ironman, que está chegando. E a Larissa Silvério também, professora incrível da nossa escola. Olá, E tudo bem? E o Gus está E travando de novo. aí, gente, deu uma virada travei? de tempo aqui que eu até fiquei que dar certo hoje. Já estava previsto a partir das 4 horas começar uma ventania muito forte e despencar a temperatura. Sim. Pois é. Ainda não tá frio, mas a ventania eu tive que fechar as janelas, porque eu falei, meu Deus, e agora? E a live? Vamos torcer para que tudo dê certo. Tudo bem. Bom, Ainda Estão me vamos bem. ouvindo bem? mandando aí os aviõezinhos, né? Convidar o pessoal para participar da nossa live. A gente vai falar sobre um assunto super importante, que é o detox emocional e como isso influencia também no nosso corpo, né? Muitas vezes a gente pensa em detox e pensa só na parte física, mas a parte física é importante, obviamente, mas é só um pedacinho, né? Exatamente. E isso acho que gera muita dúvida, né? Quando algumas pessoas leem sobre o nosso desafio detox, mas a gente está aqui justamente para explicar que uma vez que você quer fazer qualquer tipo de reprogramação, você precisa saber a emoção que está envolvida no processo, né? E a alimentação não é diferente disso. Quem é que comeu por tristeza, por ansiedade, né? Exatamente. Muitas vezes esse estado emocional faz com que a gente se alimente mal e a gente não dissocia, né, o que é sentimentos, sensações, do que é a necessidade que isso gera. Então, o que você precisa, né? Entender suas emoções, você precisa se alimentar de boas emoções, de boas sensações, ter bons relacionamentos que também tem a ver com emoção, e muitas vezes você não consegue entender e nem processar tudo isso, e o que você acaba fazendo? Na alimentação. Olá, Márcia, bem-vinda, Oi, bem-vinda a Márcia. todos. Exatamente. E essa coisa de correlacionar a alimentação com as emoções que a gente está sentindo, ela é um processo dessa atenção, né, do autoconhecimento que o desafio traz. Então, é, eu tenho diferentes reações em relação à alimentação, mas muitas delas estão relacionadas a comer doce. Então, quando eu estou ansiosa, com pressa de que alguma coisa aconteça, o meu corpo pede por açúcar. E, e ao invés, né, de hoje em dia ceder sempre a essa vontade, o que funciona para mim é no sentido de que funciona justamente como um alerta de que eu estou ansiosa. Então, quando eu estou com muita vontade de doce, hoje a percepção é diferente, né? Assim, eu tenho que comer um doce agora. Tenho os meus mecanismos, né? Eu não compro, eu não deixo doce em casa para não ceder à vontade. Mas, mais do que isso, eu trago a consciência que, opa, eu estou muito ansiosa, está acontecendo alguma coisa que está me deixando com essa ansiedade muito aguçada. E aí entra num outro processo de você entender a emoção. Ok, o que está me deixando ansiosa? Que também, às vezes, são coisas simples que a gente não percebe no dia a dia, que estão trazendo aquela emocionalidade, e que uma vez que você racionaliza o processo, de repente você consegue diminuir aquela ansiedade
ou usar de outras ferramentas, por exemplo, que nós temos dentro do The Rose Method, para administrar essa ansiedade, ao invés de ir lá, formiguinha, ir comer o doce. Eu quero que quem esteja aqui com a gente fale, assim, né? Fale não dá, mas escreva aí pra gente se já observou que tem algum padrão alimentar quando não tá bem. Se é como a Larissa, come um doce, se come bastante, se levanta o tempo todo para ir na geladeira, ficar petiscando, beliscando, se bebe. Qual é o teu hábito? Perceba, agora pensa agora. Aconteceu alguma coisa, você se sente estressado, ansioso, irritado. Você tem algum padrão alimentar quando acontece isso? Escreve aqui pra gente. Por que o açúcar, né, aumenta, Gus? Depois eu falo do açúcar. Não, eu só ia dizer que eu acho interessante o fato de ser uma via de mão dupla, né? Tanto as suas emoções, como disse a Lari, né? Ah, tô ansiosa, que gera uma vontade de comer o açúcar, né? Que provavelmente foi um hábito lá que ela já criou, né? E aquilo ficou ali, né? Criou um caminho interno nela, como também o contrário, né? Então é interessante isso, porque nem sempre isso fica claro. Não é só a vontade, né? Uma situação, alguma emoção que gerou a vontade de comer, mas também, às vezes, um alimento também pode provocar em você algumas emoções, né? Como, por exemplo, acho que até foi você, Ale, que comentou, não sei se foi na live passada, sobre quando você come muito à noite e depois tem pesadelo, né? Ou quando você se sente, sei lá, fica mais irritado, né? Quando come alguns determinados alimentos. Então, é interessante isso, né? Tanto, às vezes, uma emoção faz com que você queira ingerir um determinado alimento, como também alguns alimentos podem influenciar as suas emoções de uma determinada maneira, né? Sim, na verdade foi a Nilce que falou isso, que já percebeu que quando come muito pesado à noite tem pesadelo. E sim, aí até você mesmo reforçou isso, né? Com uma sensação parecida em alguns momentos. E eu estava falando do açúcar porque isso é muito comum. Nós buscarmos açúcar ou aumentar a quantidade de ingestão de açúcar em momentos que nós estamos emocionalmente fragilizados. E por que isso? Porque o açúcar libera alguns hormônios, neurotransmissores, que dá aquela sensação imediata de bem-estar. Então, uma recompensa rápida. Mas, na verdade, não resolve, porque o problema, a situação, a emoção continua ali. O que acontece? Você vai dia após dia ingerindo um alimento que não tem nutrientes, que não te traz benefício algum, muito pelo contrário. Existem várias doenças que podem vir decorrente do consumo excessivo de açúcar, aumento de peso, várias consequências que vem dessa. E aquilo que você está buscando amenizar, acalmar, aquela dor que você quer fugir, ela continua ali. Porque você não colocou a atenção naquilo que efetivamente você precisa cuidar. Então é isso que nós queremos propor. Entender essa correlação das emoções com a alimentação e trabalhar essa inteligência emocional. Porque nós, muitas vezes, por não parar para pensar nas emoções e entendê-las, interpretá-las, administrá-las, a gente vai entrando num condicionamento ali, né? E vai se alimentando de uma determinada forma, alimentares, como o Gus falou, e tem padrões de sentimentos também, de reações. Então a gente quer pegar tudo isso e apresentar, né? Ensinar como fazer para dissociar essas coisas que são coisas diferentes
interpretar como uma influencia na outra e melhorar tanto a alimentação quanto as emoções. Aqui a Edilaine falou que faz banana com canela e coloca no micro-ondas. Quando dá essa vontade de doce, é uma opção. Porque aí você, ao invés de comer açúcar processado, refinado, coisas muito industrializadas, você está indo para a parte um pouco mais natural. Mas, da mesma forma, não adianta a gente ficar comendo banana com canela e não cuidar da emoção que está causando aquele desejo do doce. Eu vi ali que a Márcia também falou que usa o Relax, também é uma das técnicas, né, que a gente ensina justamente para conseguir administrar essa emocionalidade. E uma dessas coisas que a Lê falou, né, dessa interpretação, de ter ali as ferramentas para conseguir dissociar a alimentação do processo de comer, né? E aí tem um outro aspecto dessa alimentação emocional. Aqui a gente está falando de conectar a emoção ao que você está comendo e quais as necessidades que o seu corpo pede. E aí, essas emoções, elas ficam, às vezes, tão sobrepostas ou tão turbulentas ao longo do dia, que você nem sabe o que você está comendo. Então, tem um passo até anterior, né, Ale? Por exemplo, pensa em pessoas que são bastante atarefadas ou estressadas ao longo do dia, que muito, né, aí do pessoal que ficou em home office, que está há bastante tempo, que nem para comer. Então, acorda, aí deu 8, as pessoas já estão conectadas. Então, você já conecta também. Aí você vai tomar café da manhã, você nem sabe mais ou menos o que você coloca ali para tomar café da manhã. Você sabe que faz um café, pega um pão, passa um requeijão no pão, mas você não presta atenção naquilo que você está comendo. Você simplesmente deixa as vontades, as necessidades ali do dia a dia virem. Ou pior, né? Não deixa elas virem. Tá com fome, passa o horário do almoço, deu meio-dia, 1 hora, 3 horas, 4 horas da tarde, não almoçou ainda. O que tem na geladeira? É isso mesmo que vai. Então tem esse outro passo ainda, de sair dessa turbulência de emoções, de estresse, de nervosismo, de ansiedade que está acontecendo o tempo todo ali e prestar atenção no que você está comendo. E aí também entender o que aquelas emoções estão fazendo. Mas tem esse passo ainda, que tem, às vezes a gente está falando aqui, fala assim, não, eu nem sinto vontade de comer doce ao longo do dia. A pessoa nem percebe o que ela está comendo, né? Então tem um passo ainda de e tem vários separar... alimentos que não são docinhos, mas que tem açúcar, né, no meio. Açúcar, o azedo, né, também que acaba aguçando ali o paladar. Então, acaba fazendo escolha simplesmente pela vontade ou pelo que tem no armário e na geladeira naquele momento, né? Só porque, opa, acho que preciso comer. Deixa eu comer alguma coisinha ali. O intuito é deixar todo mundo mais mindful, ou seja, mais presente, com maior autopercepção e perceber esses sentimentos, as emoções. Vem aquele impulso de levantar, de comer. O que eu estou colocando para dentro? Primeiro, é fome ou é ansiedade? Ou é procrastinação? Procrastinação também faz a gente comer. Você tem que fazer uma tarefa ali difícil. Aí você fala assim, daqui a pouco eu volto, vou ali comer uma coisinha. Não é fome, é enrolar para encarar aquela tarefa que eventualmente pode ser desafiadora para você, você não quer fazer. Então a procrastinação também leva a se alimentar. Então ficar mais presente, entender tudo que está acontecendo. Então, vou levantar, fome mesmo? Tá. Então, preciso comer. O que eu vou comer? Aí vai a parte da consciência alimentar, que a gente falou sobre isso muito na live da semana passada. Então, o que eu vou comer? Tem nutriente? O que eu estou colocando para dentro do meu corpo? Me traz energia, disposição? Ou eu estou procurando alimentos só para passar o tempo, para
suprir alguma necessidade, mas não necessidade física, né? De energia, de disposição, de fiz um treino e preciso recuperar aqui meu carboidrato, minha proteína, mas sim de eu tô triste, eu mereço. Quantas vezes a gente não faz isso na hora de se alimentar? E o mindful nesse sentido do que a Lari falou, de estar muito atento ao que eu estou comendo. E quando eu estou comendo, estar comendo, né? Com atenção naquilo que você está fazendo. Senão a gente acaba se alimentando muito rápido, a gente acaba se alimentando de qualquer coisa e a gente começa a se alimentar de forma emocional. Sim. E eu tô vendo aqui que o pessoal continua colocando ali também, a Neide trouxe uma outra solução pro docinho. Eu escovo os dentes quando tenho muita vontade. E todas essas coisas são boas, tá? Se funciona para você não comer o doce, é legal, mas lembra daquilo que a Lê falou, de entender por que tá vindo essa vontade, essa necessidade, qual a emoção conectada com aquilo. E aí, falando de emoções, tem um outro aspecto, né, do nosso detox, né, Lê, em relação a essa parte emocional, que não necessariamente está ligada ao que você vai comer pelos impactos das emoções, mas também a qualidade das emoções, que pode sim e deve ser aprimorada para você não ficar se sobrecarregando com emoções pesadas, de estresse, de ansiedade, de tristeza, de coisas que vão acumulando ao longo do dia e que também são, sim, tão tóxicas ao seu corpo quanto alimentos que a gente ingere, como a gente está falando aqui, de gorduras e açúcares. Então, tem essa questão da emocionalidade de provocar a forma como você vai comer, mas tem a questão de você também melhorar a qualidade das suas emoções ao longo do dia, né? E não sei se você pode comentar um pouco, Ale, isso está bastante correlacionado com uma das nossas aulas, dos nossos workshops do Mindfulness Design, sobre salto positivo de emoções. Acho que isso é interessante, né, para o pessoal saber que isso faz parte do nosso programa Detox. Sim, muito bem lembrado, porque as emoções intoxicam o nosso corpo. Então, quando a gente fala de ter atenção à alimentação, é fundamental. Todo mundo já sabe isso, acho que não é novidade para ninguém, que a alimentação ela pode ser um remédio, como ela pode ser um veneno. Porém, o professor De Rose nos ensina que muitas vezes é melhor você escolher talvez uma comida um pouquinho mais trash do que ficar se alimentando de forma contínua de emoções viscosas, emoções pesadas, emoções que você não administra bem. Então, no programa, a gente aprende essa correlação da emoção com o alimento, mas também a gente traz informações para que você deixe de ser um analfabeto emocional. E eu falo isso com muita certeza porque são poucas pessoas que conseguem avaliar a sua própria emoção. Não é realmente uma coisa simples, porque nós não aprendemos a fazer isso. A gente sabe que hoje eu acordei triste ou acordei feliz. Hoje eu tô bem, hoje eu tô mal. Hoje não tô muito legal. Mas quando a gente fala, o que você está sentindo, é difícil nomear monstro. Mas o que a gente ensina quando você consegue dar nome àquilo que você está sentindo de forma muito específica. Então é um medo. É medo, mas o que é? É medo de fracasso, é medo de falta de pertencimento, é medo de exclusão. Aí sim você começa a entender o que você está sentindo. E só assim você consegue modificar. Quando a gente fala de emoções e muitas vezes de administração emocional, já aconteceu de aluno perguntar, então a gente não vai mais sentir nada, então não é mais para ter emoção. Ou ainda, pensa que, então a partir de agora eu só vou ter emoções como felicidade, realização, só coisas teoricamente boas, nada disso. Então, administrar a emoção significa você ter a emoção, mas saber o que fazer com ela. Seja ela boa ou ruim.
Porque quando a gente pensa numa emoção que tira a nossa lucidez, a gente pode pensar em paixão, que teoricamente é boa, né? Mas pode perceber, quando a gente está apaixonado, a gente perde o foco, a concentração, o sono. Ah, então sentir mais paixão? Não. Então não é deixar de sentir as emoções, é o que fazer com ela, como canalizar essa emoção. E quando vem emoções teoricamente ruins, a mesma coisa. O que eu faço com essa emoção? Eu vou me deixar, vou deixar eu me envolver por ela e ela vai me conduzir, me levar, eu vou ficar lá, vou brigar, vou sofrer, vou perder dias e dias, ou eu vou, ok, entendo o que eu sinto e canalizo essa emoção. Então, isso nós vamos trazer. O que fazer com essa emoção? Então, não deixar ela ali solta, né? E nós deixarmos nos guiar por isso. E aí tem técnicas, uma delas é isso que a Lari trouxe, de nós termos um saldo positivo emocional. Então, quando você vai se alimentando de coisas boas, para quê? Num determinado momento acontece alguma coisa que te leva a uma emoção não tão positiva, você já está com a carga tão alta de coisa boa que aquilo te abala menos. E essa questão da consciência, ela é muito... Vocês estão me ouvindo? Parece que vocês estão travadas. Então, Estou ouvindo. tá. Essa questão da consciência, ela é muito importante, né? Porque, se você pensar bem, como a gente no dia a dia, em tudo que a gente faz, né, nós estamos pensando, mas nós também estamos sentindo, tem emoções envolvidas ali. E às vezes a gente não percebe, né? A gente não, como disse a Lê, não só não consegue dar nome, né? Você é um analfabeto emocional, mas às vezes você nem identifica aquela que vem antes até, né? De você poder dar um nome, você nem está percebendo que aquilo existe, que aquela emoção está ali, né? Então, essa questão desse detox emocional, ele também passa, principalmente, na verdade, talvez primeiramente, por essa identificação no sentido de perceber a existência daquelas emoções, né? E porque, assim, se você percebe que a emoção existe, né, que ela está ali, você consegue, a partir dali, fazer algo a respeito, né? Então, eu me lembro que uma vez, numa aula, uma aluna estava fazendo as nossas técnicas, né? Nessa parte do nosso método, que trata das técnicas corporais, meditação, etc. E aí eu falei assim, perceba as suas emoções agora, né? Enquanto você está fazendo essa técnica específica, eu quero que você olhe para as suas emoções. E foi muito engraçado, porque ela parou de fazer a técnica e ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu estou muito decepcionada com as minhas emoções. Eu achei incrível, né? Porque assim, muitas vezes você não percebe que você está tendo pensamentos e emoções ruins, né? Aqui falando especificamente das emoções, às vezes você cultiva e às vezes você fica ali alimentando aquelas emoções numa determinada atividade, ou como é o pretexto agora, né? Falando sobre alimentação, nem sempre você come com um sentimento bom, né, de prazer. Às vezes você come também com sentimentos ruins, né? Então, isso tudo, todo esse mecanismo, essa questão da emoção envolvida, né, tanto nos nossos hábitos, na nossa alimentação e etc., isso leva um tempo, né, para você conseguir perceber. Mas faz parte para você, né, nesse processo aí de autoconhecimento que a gente propõe com um método, para que você consiga iniciar o processo, né? Porque se você nem percebe que existe, como é que você vai dar um nome, né? Ale, você falou, você pode até aprender sobre as emoções, mas se você não consegue nem se criar consciência sobre aquilo,
não tem como você dar nome a uma coisa que você nem percebeu, né? E só comentar algumas coisas aqui que estão no chat. A Márcia falou, né, justamente aqui de comer utilizando todos os sentidos, é muito bom. Isso também faz parte do aspecto ali de desenvolver o mindfulness, é isso mesmo, Márcia. E a Edilane falou, quando faço minha corrida, minha emoção entra no eixo também. É uma outra forma de canalizar também as emoções e, inclusive, de aumentar também o seu saldo positivo emocional ao longo do dia. Então, coisas já, ferramentas também que o pessoal vai conhecendo, reconhecendo que ajudam nesse processo emocional, né? Mas aqui entra o ponto que o Gus estava falando, de ter essa consciência do que se passa com a gente durante o dia. Porque muitas vezes a gente se deixa levar e nem percebeu nessas alterações de humor, de sentimentos, de sensações. Inclusive, existem gatilhos, às vezes, músicas, estava lá todo feliz, veio uma música, de repente seu humor mudou, você já ficou com um sentimento ruim, porque aquilo te remeteu a alguma lembrança, você nem percebeu, aí você já ficou de mau humor, você já deu patada ali na pessoa com quem você trabalha, mas aí já veio alguém, falou uma coisa bacana, você já ficou feliz de novo, e aí você sai, e você nem se deu conta. Pegando aí o gancho do esporte, eu sou triatleta, adoro fazer atividade física e sei o quanto me faz bem. E tem toda uma explicação científica para isso, né? Quando a gente faz atividade física, libera endorfina, serotonina, vários hormônios que trazem esse bem-estar. Porém, ainda tem uma questão de que você se sentiu bem naquele momento, mas se você não está atento às suas emoções, às suas sensações, depois que terminou aquele pico de adrenalina, de serotonina, você volta à emoção anterior. E aí, se você não tem consciência disso, você fica dia após dia com aquela sensação, com aquele sentimento, com ansiedade, com estresse. Então, você tem uma pausa momentânea, é uma sensação boa, mas depois você volta naquela turbulência, simplesmente porque você não está consciente de que tudo isso está acontecendo. Então, nós vamos trazer ferramentas para que você aprenda a colocar atenção nisso. E aí comece a trabalhar, a desenvolver essa autopercepção, entender o que você sente, dar nome ao monstro e com isso conseguir administrar. Uma vez que nós somos seres multilaterais, todos nós. Porque é muito comum o homem achar que emoção, emocionalidade e ser impactado pela emoção é coisa de mulher. A mulher que perde as estribeiras, que perde o controle, chora. Só que dá murro na mesa, descontar no liderado, no líder, ou na família, no filho, de chegar lá ter da vida? Não, querido, isso é emoção também. E você também precisa controlar isso, porque está tendo uma descarga ali de várias toxinas que ao longo da vida vai vir o preço. E você falou dessa coisa da externalização da emocionalidade, né? E aí pode ter gente que pensa assim, mas eu não faço isso, eu sou bem contida. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de conflito. E aí o que faz? Implode. E aí a emoção fica ali dentro. E também tem sinais dessa toxicidade. Eu, por exemplo, olha só que coisa engraçada. Quer dizer, não é engraçada, mas é uma coisa que eu já detectei que acontece. Interessante. Quando eu fico muito estressada, a toxicidade no corpo é tão grande e tá acontecendo aquela implosão dentro do corpo que eu tenho alergia na pele. Assim, e são lugares muito específicos. Então, sai abaixo do pescoço, sai algumas brotoejas bem na parte das costelas, e é sempre nos mesmos lugares. E eu já sei que é porque eu estou implodindo algum sentimento, alguma sensação de estresse. Então, de novo, né, a gente já falou em algumas outras lives nossas. Não é normal esse tipo de coisa acontecer. Eu tive uma alergia,
tive uma dor de estômago, tive um desconforto, e aí passou. É normal? Não é. Tem alguma coisa acontecendo, o seu corpo está te mandando sinais. Então, aprenda a ouvir, a entender esses sinais. Seja se você é uma pessoa explosiva, né, que é talvez mais fácil de identificar, que tem uma emocionalidade correlacionada, seja você uma pessoa implosiva, que talvez não saia, né, brigando com as pessoas ao seu redor, mas internamente tem ali um acúmulo de toxinas que está te fazendo mal. E isso, a longo prazo, a gente já sabe quais são as consequências, né? Se a gente não cuida, se a gente não está atento, se a gente não faz essa desintoxicação emocional, isso vai se refletir na nossa saúde. Então, verificar aí como você reage, como as emoções transparecem no seu dia a dia, nas suas reações e no seu corpo, na sua fisiologia. E acho que tem uma coisa importante também para a gente retomar no sentido de prazer na alimentação. É óbvio que os excessos fazem mal, né? E é óbvio, todo mundo sabe que coisas muito industrializadas, com muito açúcar, muito sal, né, muita gordura, tudo isso faz mal. Todo mundo já sabe. Mas o aspecto do prazer em se alimentar é muito importante. Então, não é porque você vai melhorar, por exemplo, a sua alimentação, que você tem que comer comida ruim, mal temperada, né? O prazer na alimentação é muito importante. Então, você pode sim se alimentar bem, mas para muita gente, né, isso à primeira vista não faz sentido, né? Se alimentar bem e ter prazer com a alimentação. Parece que são coisas antagônicas, né? Porque parece que você tem que comer coisa marrom, sem gosto, né, para você poder ser uma pessoa saudável. E não. Inclusive, né, no nosso programa de detox, a gente coloca lá um montão de receitas diferentes, né, coisas que nós gostamos, coisas que já foram ali testadas para que você possa ter uma alimentação legal, mas gostosa, né? Então, eu percebo às vezes que algumas pessoas, quando eu falo do detox, elas ficam assim meio acanhadas, né? Assim, ficam assim, então, não sei. Aí a pessoa desconversa. Mas é importante isso, sabe? Você entender que não é... O programa detox não é para você comer coisa ruim, né? É legal, é gostoso. E isso é muito interessante, né? Porque se a questão emocional, ela é um incremento, vamos dizer assim, como disse a Lê. O principal na alimentação, o que que é? É a nutrição, né? É você colocar ali os nutrientes bons que o seu corpo precisa, as vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, etc., né? Mas, se você puder aliar isso, né, de uma forma saudável, com prazer, fica ainda mais legal. Porque imagina, você está liberando ali hormônios bons na alimentação. Então, a Ale, por exemplo, tem uma alimentação super saudável. Mas ela não fica comendo coisas ruins, né? Ela come coisas gostosas. E ela faz, às vezes ela posta no Insta, né, um monte de coisas, pratos, ou mesmo os suplementos que ela usa pro triatlo, ela procura os mais gostosos, né? Assim, é uma coisa natural do ser humano. Você quer comer aquilo que te dá prazer. Então, no fundo, o detox é isso, sabe? Qual que é a melhor combinação, assim, de prazer e saúde, né? Então, para você não ter que abrir mão totalmente do prazer, porque não é legal, né? Você ficar comendo comida sem gosto, mas também, né, não dá para só comer coisa, né, só coisa industrializada cheia de açúcar, gordura e sal, que são os três grandes vilões, né? O M. Moura V, agora eu não sei o nome, então se quiser escreve aqui para a gente falar o nome certinho, que isso é muito importante. Perguntou como administrar essa situação quando nós estávamos falando dessa parte emocional, que é um dos pilares do nosso desafio detox. Existem várias ferramentas,
Mas uma, e pegando o que a Lari estava falando naquele momento que foi escrito isso daqui, que era implodir, de explodir ou implodir. Então, uma das ferramentas é saber canalizar. Então, não é explodir, brigar com as pessoas, chorar, ter ali um ataque e nem ficar guardando para si, tipo, não vou brigar com ninguém, não vou explodir, mas fica ali. Aquilo não é processado. As duas coisas fazem mal. Então, uma das formas de canalizar é como a Edilene tinha falado, né? Acho que é esse o nome dela, de sair para correr, por exemplo. Você tem uma energia emocional e ela não vai desaparecer. Então, uma das coisas é você canalizar essa energia para algo produtivo. Então, ao invés de explodir ou implodir, é você canalizar. Inclusive, a gente tem um passo a passo em um dos nossos workshops de inteligência emocional que fala sobre isso. Então, a gente mostra as reações instintivas, intuitivas, racionais, como que isso aparece. Então, faz um passo a passo para você identificar em você mesmo. E aí, é um exercício de como, então, você pode mudar essa forma de reagir. Então, essa é uma das ferramentas, existem várias outras. E algumas a gente vai trazer nesse desafio detox, nesse programa que nós vamos apresentar, que são 21 dias, para nós reprogramarmos a alimentação, falando como uma alimentação prazerosa, então uma alimentação boa, mas que não precisa ser ruim, insossa, muito pelo contrário, para realmente produzir uma reprogramação, uma reeducação alimentar. E a outra coisa é trabalhar sobre as emoções. Então, trazer ferramentas para que você consiga trazer mais clareza para as suas emoções, percebê-las, interpretá-las e trabalhar com elas a seu favor. Porque elas estarão ali, quer você queira, quer não. Elas vão acontecer. Só que cada vez você tem mais habilidade de identificá-las e utilizá-las a seu favor. Então, nós vamos apresentar isso além da parte mental, de como potencializar a sua mente, os seus pensamentos, que também vai ser trazido no Desafio Detox e vai ser o objeto da nossa live da semana que vem. E falando desse passo a passo, uma coisa muito bacana do The Rose Method em si, né, dessa composição de workshops e atividades práticas que a gente traz, é que vocês vão perceber que ao longo desse processo, vocês vão ter ferramentas que são mais imediatas, mais de serem usadas e que vão trazer resultados a curto prazo, como, por exemplo, uma técnica respiratória, como fazer a meditação, exercitar a meditação, as próprias técnicas corporais, entre outras coisas, que são coisas que imediatamente já vão te fazer bem, já vão gerar um conforto, já vão a trazer maior estabilidade emocional. E tem todo o processo a longo prazo, que é a reprogramação. Então, né, para não ser só ali ferramentas paliativas, momentâneas, mas que você aprenda a realmente a reprogramar a forma como você reage às situações do dia a dia. Então, inúmeras ferramentas, né, uma delas que a gente falou foi ali dessa coisa de fazer de trazer esqueci o nome, Alê, que eu falei para você comentar. Que é o saldo positivo emocional? O saldo positivo emocional, isso mesmo. Aprender a trazer isso para o seu dia a dia, né? Isso é uma das ferramentas. Bem como você exercitar de forma contínua o autoconhecimento, né? Porque hoje talvez você reaja de uma forma às emoções. Daqui 1 ano, 2 anos, outras coisas vão ter acontecido na sua vida. E você vai precisar continuar a exercitar essa habilidade de autoconhecimento para novamente você gerenciar as situações que estão ocorrendo. Né? Então, ferramentas de curto prazo e ferramentas a longo prazo. Né? Porque é para ser sustentável, não é para ser só momentâneo. Exatamente. Eu anotei já um monte de coisa. No filho, eu estava aqui, depois
eu ficava assim, porque acabou a folha aqui, já peguei outro papel, porque sempre o nosso bate-papo é muito rico. Eu espero que quem esteja assistindo ou vá assistir depois aprenda, porque eu sempre aprendo muito, sempre anoto, ó, caderninho cheio aqui. Muito bem. Bom, nós Estamos vamos chegando então ao encerrando, né, a final. nossa live, tem mais uns 5 minutinhos, então, qual o recado final aí que a gente deixa para o pessoal? Você ia falar alguma coisa, Bom, Gus? Não, eu ia também chamar o fim, mas aproveitando a deixa, é, tem uma coisa importante que eu quero falar, que eu já falei da outra vez, mas que eu gosto muito de falar porque às vezes alguns alunos ou participantes, né, quem não é da nossa escola, enfim, pessoas que participam, né, esporadicamente dos nossos workshops e tal, algumas pessoas percebem, outras não, né? Que é a força do grupo. Então, muitas vezes você já fez algum detox em algum outro lugar, né? Ou você mesma, ou você mesmo já tentou fazer, sei lá, alguma reeducação alimentar, né? Melhorar a sua alimentação, diminuir o consumo de alguma coisa que você comia que não era muito saudável em grandes quantidades, qualquer coisa do tipo, e não conseguiu. A tendência é que você consiga, quando tem um grupo de pessoas, sabe aquela história de diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és? É isso, sabe? A força do grupo vai te ajudar. Então, se você estar num grupo em que todo mundo ali está afim, né, de melhorar, de ser mais saudável, de desintoxicar as emoções, o corpo e tudo mais, é, isso gera uma energia, né, uma força gregária ali, a gente chama de egrégora, que é essa força do grupo. Então, você fica mais forte para poder lidar com aquilo. E às vezes, um hábito que você não conseguiu gerar sozinho, você vai conseguir gerar e manter depois. Porque a ideia não é só durante o período, né, do detox, você mudar ali seus hábitos, aí terminou o período e volta tudo de novo, né? Não, é você conseguir sustentar, como disse a Lari, ter as ferramentas para você poder fazer isso depois sozinho. Mas esse início, que é mais difícil, né, com a força do grupo fica mais fácil. Então, esse é o meu recado final. E acho que a Lari vai falar alguma coisa, mas acho que é importante falar que o link está na nossa bio, né? Aqui na bio do The Rose Alphaville, mas também está na da Ale Filippini, quer dizer, que é Filippini Ale, né? O Insta dela, e está na Larissa Silvério também. Você clica lá na bio e pode se inscrever no nosso detox. Certo? Vai lá, Lari. isso mesmo. O meu recado é só para vocês lembrarem de já se inscrever para reservar a vaga, porque esse grupo ele é um grupo restrito, pequeno, a gente não consegue fazer todo esse acompanhamento com muita gente, ele precisa ser realmente muito próximo. Então, a força do grupo é importante, mas é um grupo restrito. Então, vai lá no link da bio e garante a sua vaga para participar, que vai ser muito bacana, começa dia 30/9. E eu deixo uma lição de casa para você já começar a colocar atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções durante o seu dia a dia. Mesmo o dia ali turbulento, se você conseguir fazer na hora, ótimo. Se você não conseguiu, para um tempinho, na hora que você estiver tomando banho ou antes de dormir, e recapitula como é que foi seu dia, como é que você se sentiu ao longo do dia. Provavelmente você vai perceber essas oscilações. De manhã eu estava me sentindo assim, aí aconteceu tal coisa. Nossa, em tal momento eu estava de tal forma. Talvez você nem perceba, aconteceu alguma coisa e eu me senti assim. Você só vai se lembrar. Nossa, em tal momento eu não estava muito bem. E o que é esse não estar muito bem? Já começa a levar a consciência para suas emoções. Assim vai ser muito mais fácil você entendê-las, administrá-las. E quando você vier para o nosso grupo, você já vai vir para colocar a mão na massa e desintoxicar suas emoções e utilizá-las a seu favor. Muito bem, então encerramos por hoje. Semana que vem tem mais. Então, o nosso almoço entre amigos. Acho que ficou mudo deu uma agora. Travadinha. Voltou. Nós somos entre amigos, vira chá da tarde.
Chá da tarde, exato, chá das Durante 5. a tarde. Chá das 5h30. Pois é, a gente agora é londrino. E então, terça-feira que vem às 5h30, né? Mantemos aí a terceira live da nossa sequência e vamos falar sobre o quê? Sobre a mente, Desintoxicando os desintoxicar pensamentos, os né? pensamentos, potencializar a mente. Então, Aí, já que nós somos seres multilaterais, nós temos corpo, emoções, energia, mente, está tudo integrado. O detox não pode ser só do físico ou só do emocional, tem que ser também do mental. tudo bem, então a gente vê Exatamente. você na terça-feira que vem, no mesmo horário, às 5h30. Isso mesmo. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, beijo a Beijos, todos. tchau. Tchau.